PET volume 4, tá? Então, a proposta da aula de hoje é sobre transformação química. Então, essa frase eu até trouxe lá do PET mesmo, onde ela é muito utilizada, né, principalmente nas ciências, e quando vocês chegarem lá no ensino médio, vocês vão ouvir essa frase também dentro da disciplina de física e química, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É um estudioso, né, cientista Lavoisier, que disse isso, e ele tem razão. Hoje a gente consegue perceber que as coisas elas se transformam, elas se convertem, né? Parece que tem alguém com o microfone ligado aí, fazendo favor, desliga enquanto eu estiver apresentando a aula, tá? Então, como que a gente pode ter evidência que existe transformação das coisas? Então, quando, por exemplo, uma folha da árvore, ela cai e ela se decompõe, então a gente percebe que existe uma transformação. Antes ela era uma folha, ela era um componente, um órgão de uma árvore, e aí, na decomposição, a gente sabe que os nutrientes contidos nessa folha, eles serão disponibilizados para os decompositores, né, que são micro-organismos, e esses nutrientes, eles vão passar de novo para a planta através da raiz, né? Então, é tudo um ciclo. A gente percebe também transformação química no cozimento de alimentos. Então, por exemplo, a gente imagina, todo mundo já viu um ovo cru, né? Como é a textura dele, o odor. E aí, se a gente colocar esse ovo para cozinhar, a gente percebe que ele muda, né? Quem não conhece acha que são dois materiais totalmente diferentes. O ovo cru é totalmente diferente do ovo cozido. Não somente o ovo, né? Vários tipos de alimentos, quando eles cozinham, eles mudam, eles transformam, tá? Quimicamente, por causa da elevação da temperatura, tá? Na digestão dos alimentos no nosso organismo também acontece transformação química, e ainda bem que acontece, né? Então a gente alimenta, né? Come um pedaço de pão, come arroz, feijão. Para o nosso organismo conseguir tirar os nutrientes desse alimento, nosso corpo produz substâncias que vão transformar esse alimento. Então, se não passar pelo processo de digestão, a gente não consegue retirar os nutrientes desse alimento. Então, o processo de digestão que acontece no nosso organismo, dos outros animais, é um processo de transformação química incrível que disponibiliza os nutrientes para o nosso organismo conseguir se manter vivo, né? Na produção de gás carbônico, pela queima de combustível nos automóveis, também é uma transformação química. Porque quando tem a queima de combustível, qualquer queima que seja, que até a gente vai, eu vou comentar sobre isso nos próximos slides, qualquer queima, ela vai resultar em outros componentes. Então, esse resultado final, que é diferente do resultado inicial, do que você tem de produto inicial, é uma transformação química, né? A ferrugem também, quando a gente observa um material aqui no exemplo prego, enferrujando, nada mais é do que uma transformação química, porque o ferro ele interage com o oxigênio. Então, na presença de oxigênio é que vai ocorrer a ferrugem, que é uma transformação química também, tá? Esses exemplos eu trouxe lá do PET mesmo. Então, em uma transformação química, que também pode ser chamada como reação química, ocorre rearranjo. Então, o que significa rearranjo? Reorganização, tá? Das unidades estruturais da matéria, alteração da sua composição, de suas propriedades específicas e formação de novas substâncias. Então, a gente tem um produto inicial
E aí, com essa transformação química, a gente tem formação de novos componentes, com novas propriedades. Então, essas moléculas, elas se reorganizam, se transformando em outros produtos, tá? Então, se acendermos uma lâmpada e apagarmos depois, percebemos que a sua estrutura não altera. Então, quando a gente tem esse caso que a gente não vai ter alteração nos componentes daquele material, aí a gente chama de transformação física. Então, vou dar um exemplo muito simples de transformação física. A gente tem o gelo e tira esse gelo da geladeira e coloca ele na pia, por exemplo. Com o passar do tempo, esse gelo, que é a água em estado sólido, ela vai se transformar em água em estado líquido, mas ela não vai mudar as propriedades dela, vai continuar sendo H2O, né? Então, não vai ter alteração na composição. A gente teve só uma mudança no estado físico. Então, aí a gente considera uma transformação física e não uma transformação química, tá? Então, lá no PET trouxe um exemplo que é a vela, né? Que quando ela é acesa, a gente tem a produção de gás carbônico e, por incrível que pareça, a gente tem a produção de água também através da queima, tá? Então, a princípio, os reagentes, né? Eles são parafina, que é isso aqui que forma a vela, né? Isso aqui é a parafina, e o oxigênio. Então, para que ocorra queima, qualquer tipo de queima, para ter fogo, precisa ter oxigênio, tá, gente? Nada vai queimar na ausência de oxigênio. Então, na presença de oxigênio, aí a gente precisa, é lógico, né, de um material que vai iniciar essa queima. Então, por exemplo, você pega o fósforo e dá ali o início da chama, né? E aí, enquanto a vela está queimando, a gente tem a transformação de alguns produtos aqui. Então, o resultado dessa queima da vela vai resultar em gás carbônico, que vai ser liberado pela atmosfera, e água. Essa parafina ela vai se liquefazendo e ela também vai evaporar, tá? Então, reagentes são substâncias iniciais. Então, aqui, o que a gente tinha a princípio e o que a gente obteve depois. Então, os reagentes são substâncias iniciais que se combinam e os produtos, as novas substâncias produzidas, tá? Então, nós temos como evidenciar as reações químicas. Então, no caso da queima, que é a combustão, que é a mesma coisa, a gente tem a produção de calor e também a chama, que a gente consegue ver. Então, tanto a gente consegue ver a chama, quanto a gente consegue sentir o calor. Isso é uma evidência de uma reação química. Nós também podemos ter reações químicas que vão alterar a cor de alguns produtos, tá? Então, por exemplo, ocorre reação química que indicam acidez. Então, a gente tem indicadores que a gente usa muito em laboratório para mostrar numa escala de cor o que é mais ácido, o que é mais básico, e a gente consegue também adicionando substâncias e realizando essa alteração na cor, tá? Então, a mudança de cor, ela também é uma evidência de reação química. Mudança de odor ou cheiro, né? Odor e cheiro, mesma coisa. E textura também vão evidenciar reação química. Então, por exemplo, você tem um resto de comida, aí você pensa, não, eu vou terminar de comer esse hambúrguer, eu não dei conta de comer esse hambúrguer, eu vou guardar que depois eu vou terminar de comer. Você esquece dele, então, vamos supor assim, 2 dias depois você pensa, não, gente, tinha aquele hambúrguer que eu queria terminar de comer, deixa eu ver como é que ele tá. Aí você pega o saquinho, você abre e cheira, tá com cheiro assim meio estranho, é por quê? Porque ele já começou a sofrer processo de degradação, então ele já houve alteração química ali, e aí você
você percebe que não tá bom para ser consumido, né? E ainda bem que acontece isso, porque aí, se você não percebesse, você poderia ingerir, por exemplo, bactérias que poderiam causar, né, vários problemas de saúde e tal. E outra evidência também de reação química é a liberação de gás, tá? Então, por exemplo, quando a gente coloca aqueles comprimidos de vitamina C, que você joga ele na água e ele começa a borbulhar, né? Então, aqueles comprimidos efervescentes, eles reagem com a água, por isso que libera o gás, tá bom? Então, essas são as evidências de que está acontecendo alguma reação química. Aqui eu trouxe o videozinho que foi sugerido lá no PET para mostrar também. Ele, inclusive, ele é mais voltado para o ensino médio, mas a linguagem dele não é difícil de entender, não, tá? E é sugestão lá do PET. Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre... Mas antes, vamos pensar um pouco sobre transformação em geral. Vocês pensam, quando pensam na palavra transformação, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o caso da borboleta. Por que borboleta? Porque antes da borboleta virar a borboleta propriamente dita, ela passa por uma série de mudanças e transformações durante o ciclo de vida. Então, como vocês podem ver, ela vem do ovo, faz uma larva, a larva cresce, vai para o casulo, para só então ela virar uma borboleta. Cada etapa da sua vida, ela passa por uma transformação, uma mudança. Okay? Então, transformação é isso, mudança, qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma. Mas o que são transformações físicas? Vamos pensar no caso do gelo. Se você pegar o seu gelo e colocar em cima da sua mesa, o que vai acontecer? Ele vai derreter. A água que estava no estado sólido vai passar para o estado líquido, certo? Mas ela continua sendo água. Então podemos observar que houve apenas uma mudança no estado físico do gelo. Okay? Então, não há alteração da matéria e também não há formação de novas substâncias. Okay? A água continua sendo água. Então, essas são as duas características da transformação física. Não há alteração da matéria e não há formação de novas substâncias. Outro exemplo é a água quando estamos esquentando. Quando você está cozinhando, por exemplo, a água vai evaporando. A água que estava no seu estado líquido passa para o estado gasoso, okay? Mas ela continua sendo água. Você também pode observar esse fenômeno em iodo. Essas bolinhas de iodo, você vai ver que ela passa por um processo conhecido como sublimação. Esse processo faz com que o iodo saia do seu estado sólido para o estado gasoso, você passa pelo estado líquido, mas o iodo continua sendo iodo. Okay? Podem ver aí esse que vocês estão vendo roxo é o iodo, okay? Mas ele continua sendo iodo, não teve nenhuma substância nova e não houve alteração, certo? O mesmo pode ser observado com a folha de papel. Se você rasgar um papel, você vai ter duas folhas de papel, mas ele continua sendo papel. Não houve nenhuma substância nova, não houve nenhuma modificação do papel, ok? Houve apenas uma mudança física nele. E as transformações químicas? Bem, vamos pensar no prego. Se você pegar um prego e colocar na sua varanda, ele vai passar por um fenômeno conhecido como oxidorredução. E ele vai ficar enferrujado, ok? Isso acontece porque existem algumas reações químicas que aí dão essa aparência ao prego que vocês estão vendo. Diferentemente das transformações físicas, a transformação química, a alteração da composição da matéria e a formação de novas substâncias. Se vocês olharem novamente para o prego, vocês vão ver que ele agora tem uma cor meio alaranjada, meio marrom, que antes ele era prateado. Okay? Outro exemplo é um palito de fósforo. Aqui é um palito de fósforo queimando. Você está observando que as substâncias combustíveis do fósforo, elas estão queimando, okay? E estão emitindo luz. Então, está tendo alguma reação química aí que está fazendo que essa emissão de luz ocorra, certo? E as transformações químicas, elas deixam algumas evidências que podem ser observadas. A primeira delas é a mudança de cor. Vamos ver aqui a virada de ano em Londres, 2016. Vocês vão observar que os fogos de artifício eles mudam de cor. Por exemplo, o cobre é uma substância azul, mas quando ele absorve a energia da explosão e mais alguns outros fatores que não é o caso, ele muda de cor para a cor verde. É o verde dos fogos de artifício. E aí, cada cor é uma substância diferente, certo? Outro exemplo é a maçã. Se você pegar uma maçã e colocar, abrir
mesa, você observa que ela vai mudando de cor, vai ficando amarelada, certo? Então, está tendo alguma reação química fazendo com que isso aconteça. Existe uma transformação química. Outra evidência é a liberação de gás. Se você pegar um remédio e colocar dentro da água, com um remédio efervescente, vai acontecer, ele vai liberar um gás. Esse gás está demonstrando que tem alguma reação química, certo? Que acontece quando o remédio entrou em contato com a água. É possível ver muito isso com sorrisal, com algumas aspirinas, enfim. Você pode observar esse fenômeno. Então, a liberação de gás é uma evidência de transformação química. Formação de sólido. Se você pegar um pote de leite e deixar do lado de fora da geladeira, vai acontecer que ele vai virar uma coalhada, que é uma parte mais dura. Essa coalhada a gente utiliza para fazer o queijo, certo? Então, esse processo do leite que estava líquido, ele está gerando ali uma formação de um sólido dentro dele, acontece porque eu já tenho algumas reações químicas, ok? Então, o leite, quando disposto, ele vai coalhar, e a gente vai utilizar essa matéria para fazer queijo. Pode observar agora aqui a coalhada subindo, certo? No vídeo, e aí eu utilizo para fazer o queijo. E a liberação de luz, certo? Quando você acende a fogueira, por exemplo, a madeira que antes não emitia luz, ela está emitindo luz, porque tem uma reação química, ela está pegando fogo e está emitindo luz. Também é possível observar isso no luminol. O luminol é aquela substância que a gente vê muito em filmes policiais, Dexter, CSI, que ele utiliza, que o detetive utiliza um spray para colocar onde teve sangue e ele consegue ver exatamente onde os pontos que tiveram sangue, certo? Na cena do crime. Isso acontece porque o luminol ele reage com o sangue e libera uma luz, que é aquela luz que a gente viu aqui. Então, recapitulando as evidências, mudança de cor, liberação de gás de fluorescência, formação de sólido precipitado e liberação de luz. Mas é importante vocês lembrarem que nem toda transformação química é visível ao olho nu. Algumas só podem ser constatadas pelas mudanças por meio de alguns instrumentos específicos, ok? Vamos fazer aqui um pequeno recapitulando, diferentes mudanças químicas e físicas. Lembre sempre, química, o prego que enferrujou, física, o gelo que derreteu. Transformação química, a alteração na composição da matéria e a formação de novas substâncias. A transformação física, não a alteração da composição da matéria e não a formação de novas substâncias. Lembrem disso, pessoal. Vamos agora ver se vocês realmente aprenderam o conteúdo. Vou fazer um pequeno teste. Classifique os fenômenos em física. Essa sugestão de vídeo, só para fechar, né? Resumir o conteúdo. Então, se alguém ainda tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada pela participação de vocês. E aí, eu vou encerrar agora a gravação, que aí quem tiver alguma pergunta para fazer, pode abrir o áudio ou pode escrever no chat. Que agora eu vou